Bom, olá pessoal. Vamos continuar aqui falando o caso de uma perturbação harmônica. Falamos no vídeo anterior que quando é introduzida, ou melhor, quando é considerada uma interação de um sistema quântico, por exemplo, um átomo de hidrogênio, né, com uma onda eletromagnética, certo? Como é aqui, como está ilustrado aqui neste gráfico, né? Bom, estamos considerando uma onda eletromagnética plana, polarizada, nesta direção, beleza? Bom, monocromática também. É possível descrever aquela perturbação, aquela interação deste átomo com essa onda eletromagnética por meio desta Hamiltoniana. Esta vai ser a Hamiltoniana que representa a perturbação, beleza? Bom, o Hamiltoniano, né? E esta expressão é comumente chamada na literatura como uma perturbação tipo radiação de dipolo, né? Porque precisamente este termo aqui, especificamente a carga da partícula, neste caso vai ser a carga do elétron vezes esta distância aqui, C, isto nos lembra aquela grandeza da teoria eletromagnética chamada de momento dipolar elétrico, né? Bom, momento de dipolo elétrico. Então, por isso este negócio é conhecido como radiação de dipolo elétrico. Bom, e então, isto particularmente, como foi sugerido no exercício do último exercício do vídeo anterior, né, no finalzinho, é possível mostrar que essa perturbação se escreve desta forma quando escolhemos um gauge em particular, um gauge determinado. Então, aqui neste vídeo vamos aproveitar esta situação como um exemplo importante, né? Também, ou seja, vai ser um exemplo adicional aos que temos considerado nos vídeos anteriores, simplesmente quando, ou seja, pelo fato de considerar aqui uma função harmônica diferente das consideradas no vídeo anterior, que é tipo sinusoidal. Então aqui vamos considerar esta perturbação tipo cosseno só para mostrar que iremos obter resultados similares, né? E também vamos aproveitar este exemplo para ilustrar outros fenômenos físicos muito interessantes que surgem mediante a análise dessa situação em particular, beleza? Bom, só para fazer um pequeno spoiler, vamos falar sobre os fenômenos de absorção e emissão estimulada, né? Também, bom, que vai ser um dos princípios fundamentais do laser, né? Bom, e de outras coisas. Enfim, então, vamos começar aqui nos perguntando pela probabilidade, né? Pela probabilidade de transição. Ou seja, suponhamos que aqui este sistema quântico, este elétron se encontra num estado inicial, depois o cara vai experimentar a interação com esta onda eletromagnética e então ele poderia fazer uma transição para outro estado final, certo? Então isso é o que vamos descrever aqui. Qual é a probabilidade, certo? De transição. E já sabemos que já essa pergunta, a resposta a essa pergunta já está, digamos que, analisada de forma geral, beleza? Já foi resolvida de forma geral, já faz, acho que 2 vídeos, beleza? E a resposta é esta, né? A probabilidade de transição, no caso de uma perturbação harmônica, então, que em geral pode ser escrita desta forma, é dada por esta expressão, onde temos introduzido estas funções f e g desta forma, beleza? E aqui estas f e g estão definidas em termos destas coisas alfa e beta, certo? Que dependem da frequência
da frequência perturbadora e destas frequências de Bohr que irão caracterizar o estado final e o inicial, beleza? Então, esta será de forma geral, então, essa probabilidade de transição. E aqui, simplesmente, devemos interpretar o que significa este lambda B, enfim. E devemos também, obviamente, particularizar para o caso em que este φ vai adotar o valor de zero especificamente, né? Porque, olha, neste caso a perturbação vai ter esta forma aqui, então φ vai ser zero e o lambda B vai representar esta coisa. Então, obviamente, nessa equação, teremos que fazer φ igual a zero, certo? Então, devemos fazer φ igual a zero. E V tem que ser interpretado, ou melhor, lambda B, o lambda B tem que ser interpretado como que é o módulo da carga do elétron vezes C, que vai ser o operador posição C, vezes E0, que é uma escalar, simplesmente uma escalar, que vai representar a amplitude do campo elétrico, desta onda eletromagnética, certo? Bom, então, desculpa, e então, tendo em conta essas considerações ali, teremos que a probabilidade vai se escrever como a probabilidade de transição de um estado inicial para outro final, no instante de tempo t. Isto, então, vai ser igual a aquela. Então, aqui teremos estas constantes. Estas constantes aqui, olha, que aparece lambda quadrado, bf quadrado, 4h cortado quadrado. Então, é simplesmente substituir ali. Teremos, aqui teremos QE quadrado, certo? QE quadrado, E0 quadrado, as componentes, a componente FI, o módulo dessa componente FI ao quadrado do observável Z, sobre 4h cortado ao quadrado, beleza? Vezes, então, aquelas funções f quadrado que depende de t, mais y quadrado que depende de t. Beleza? E essas funções em geral, então, só deixe-me aqui colocar, deixe-me passar este negócio para cima, certo? Vou aproveitar esta expressão. Nossa, sim, estava certo. Bom, só deixe-me passar esta expressão para cima. Beleza, não. Vou modificar, vou dar uma modificada por aqui neste lado. Só um minutinho, vou fazer uma pausa para não gastar tempo. Beleza, então estas funções f e g ficam desta forma, mais simplificada, né? Depois de substituir ali o valor de φ igual a zero, tudo bom? Bom, e então, o que vamos fazer agora é analisar estas expressões no regime ressonante, beleza? Então, vamos falar especificamente no regime ressonante. Ou aproximação ressonante, ou seja, aquele regime, aqueles valores de ômega, certo? Aqueles valores de ômega desta frequência perturbadora, para os quais esta probabilidade é máxima, beleza? Então, vamos ter dois casos, de acordo com o que
discutimos no vídeo anterior, vamos ter dois casos de regime ressonante, ou seja, dois casos onde estas F e G irão se tornar máximas, né? Que vão ser quando alfa é, igual, é perto de zero, é pequeno, né? Então teremos dois casos aqui. Um caso vai ser quando, bom, especificamente quando ômega vai ser aproximadamente igual a ômega FI, certo? Ômega FI, que vai corresponder ao caso em que alfa vai ser igual, vai tender a zero, né? Bom, melhor vou por assim. Alfa é aproximadamente igual, é pequeno, né? Esse alfa. Bom, e em consequência, então, quando alfa, ou seja, aqui quando este negócio é aproximadamente igual a ômega FI, então beta vai ser aproximadamente igual a 2 ômega FI, certo? Este beta vai ser aproximadamente igual a 2 ômega FI, ou também aproximadamente igual a 2 ômega, certo? E a outra opção é quando ômega é aproximadamente igual a menos ômega FI, beleza? Ou seja, quando beta é aproximadamente, quando beta é pequeno, né? E alfa vai ser aproximadamente igual a menos 2 ômega FI, ou 2 ômega FI. Desculpa, 2 ômega. 2 ômega. Beleza? Isso que vamos fazer aqui. Vamos analisar então esta equação, certo? Esta equação no regime ressonante nesta primeira situação e nesta outra segunda situação. A esta situação aqui, aqui vamos chamar de situação 1, beleza? Esta vai ser a situação 1. Vamos identificar aqui como esta vai ser a situação, deixe-me aqui. Aqui vamos identificar isto como situação 1. Ou melhor, vamos aqui situação 1, assim desta forma. E esta vai ser a situação 2. Tudo bom? Beleza. Então, vamos ver aqui. A situação, vamos analisar primeiro a situação 1. Então, a situação 1 é aquela onde então, acontece isto, né? Ômega é aproximadamente, bom, é isto, né? Está dada por esta equação aqui. Ou seja, quando este cara vai ser pequeno aqui, este termo aqui vai ser máximo, ou seja, este termo aqui vai ser grande em comparação com este cara, certo? E aqui embaixo, uma coisa similar vai acontecer com este y. Este termo vai ser grande, este cara e este outro também irão ser grandes em relação com este outro, certo? Então, ali nessa situação 1, teremos que esta F de t é aproximadamente igual F vai ser aproximadamente igual a isto, beleza? E G vai ser aproximadamente igual a isto daqui, mas descontando esta parte, certo? Então, teremos aproximadamente igual a isso. Beleza. Só deixe-me aqui colocar aqui para mais espaço. Tá. Então aqui aqui vamos simplificar este negócio. Aqui esta parte
dado que beta, ou seja, nesta situação, beta é igual, sabemos que beta é aproximadamente igual a 2 ômega FI, certo? De acordo com o que estabelecemos aqui, beta é igual a 2 ômega FI, situação 1. Então, aqui posso substituir de uma vez aqui por 2 ômega FI, certo? E, portanto, este negócio aqui, este cara vai cancelar com este e vou simplificar de uma vez. Fica, então, assim, desta forma. 1 sobre alfa, certo? Esta parte aqui. 1 sobre alfa. Beleza. E então significa que quando a gente fizer f quadrado mais y quadrado, que é o que aparece na fórmula da probabilidade, neste parênteses, certo? Quando a gente faça esse negócio, qual será o resultado? Bom, facilmente chegamos a... deixe-me fazer espaço aqui. Melhor. Por aqui este negócio. Então, olha, f quadrado mais y quadrado vai ser aproximadamente igual a este negócio ao quadrado. Bom, vai ser igual a 1 sobre alfa quadrado, que está multiplicando a seno quadrado de alfa t, mais cosseno de alfa t menos 1 ao quadrado, né? Teremos isso, e então, abrindo as contas ali, teremos o seguinte, que f quadrado mais y quadrado será aproximadamente igual a, bom, a este seno quadrado, ele continua ali, mais cosseno quadrado de alfa t menos 2 vezes cosseno de alfa t mais 1, certo? E sabemos então que esta coisa mais esta outra coisa vai dar 1, e este 1 mais este 1 vai dar 2, então iremos ter um fator de 2, um fator comum de 2 que podemos bom, colocar aqui do lado, então aqui seria igual esse negócio a 2 sobre alfa quadrado sobre alfa quadrado vezes 1, desculpa, vezes, não, assim, 1 menos cosseno de alfa t, mas usando identidades trigonométricas, vocês sabem que este negócio pode ser posto como, isto aqui vai ser 1 menos cosseno de alfa t vai ser igual a 2 vezes seno ao quadrado, né? Exatamente, seno ao quadrado. Então vai ficar, isto vai ficar igual a 4 vezes alfa sobre 4 sobre alfa quadrado vezes seno ao quadrado alfa t sobre 2. Tudo bom? Para colocar esse negócio de uma forma mais compacta e, portanto, a forma para, já substituindo este valor de alfa, certo? Substituindo o valor de alfa por ômega menos ômega FI, bom, vamos ter a seguinte expressão para a probabilidade. Então, deixe-me fazer uma pausa, porque a expressão vai ser um pouquinho longa, para não gastar tempo do vídeo. Beleza, então,
a expressão para a probabilidade depois de substituir alfa por ômega menos ômega FI, então fica desta forma, né? E vale a pena aqui, é importante ressaltar que então esta vai ser a probabilidade no regime de ressonância para que esta situação que está sendo ilustrada aqui embaixo neste gráfico aconteça, né? Ou seja, temos uma situação onde, que estou chamando de antes, né? Ou seja, a situação 1 está definida por este processo, né? Antes a gente tem um elétron, certo? Um elétron aqui num estado inicial, beleza? Está incidindo, ele está recebendo a ação, a interação com uma onda eletromagnética, beleza? Vou por aqui uma onda eletromagnética de frequência angular ômega, ômega perto de ômega FI. Beleza? Vai ser isso. Então, essa vai ser a onda eletromagnética que ele, como qual este elétron irá experimentar, certo? E então, a probabilidade de que este elétron, por conta da interação com esta outra onda eletromagnética, faça uma transição para este outro nível de energia EF, certo? Que é um instante que eu estou chamando de depois, né? Depois, imediatamente depois, certo? A probabilidade, então, é dada por esta expressão, beleza? Então, esta vai ser a probabilidade de transição daqui para aqui. E, reitero, que esta expressão vai representar a probabilidade máxima, ou seja, no regime de ressonância, beleza? Bom, então, isto é uma situação que nos vídeos anteriores eu aqui defini como uma situação de absorção, beleza? Ou seja, a gente interpreta este negócio como que o elétron está absorvendo uma energia que permite que ele faça uma transição para este outro nível de energia, certo? Ele absorve uma energia de tal forma que permite que ele aumente a sua energia e consiga ficar aqui acima. Beleza. Na situação 2, vamos ter expressões matemáticas similares a estas que estão aqui. Vamos fazer em detalhe porque é importante observar os detalhes desta situação 2. Então, uma situação 2 consiste em... Deixa-me ver aqui, situação 2. Então, uma situação 2, como já falamos, é uma situação onde estamos trabalhando no regime ressonante, mas agora, olha, ômega adota este valor, ou seja, pode estar perto de menos ômega FI, certo? Ou seja, estamos considerando o caso em que beta nestas equações é pequeno, beleza? Então, o que significa isto? Beleza. Que simplesmente estes termos aqui que estão com este beta embaixo, certo? Irão ser superiores, irão ser dominantes, irão ser muito grandes em relação com estes termos que tem alfa. Ou seja, vai acontecer o oposto que na situação 1, certo? Então, este F será aproximadamente igual a isto e este Y será aproximadamente igual a estes dois caras, certo? Portanto, vamos escrever uma coisa como esta aqui. Então, F vai ser igual. Bom, F vai ser aproximadamente igual. F vai ser aproximadamente igual. Então, a seno de beta t sobre beta. E Y vai ser aproximadamente igual a menos cosseno de beta t
sobre beta menos 2 veces omega FI alfa beta. Certo? Lembremos que aqui neste caso, na situação 2, a gente tem que ômega é aproximadamente igual a menos ômega FI e que nossa alfa é aproximadamente igual a menos 2 ômega FI ou aproximadamente igual a 2 ômega. Beleza? Ou seja, é uma situação totalmente oposta a esta outra situação 1, certo? Aqui nessa situação 1, a gente tem alfa, desculpa, nossa. A gente nessa situação 1 o que tem é que ômega é aproximadamente igual a ômega FI e que beta é aproximadamente igual a 2 vezes ômega FI e aproximadamente igual a 2 vezes ômega. Então, olha, nesta situação 1, só para, estava esquecendo aqui falar uma coisa da situação 1. Nesta situação 1, esta situação 1 caracteriza, ou seja, está representada por este esquema, pelo fato de que este ômega, obviamente, ou seja, este ômega, olha, vai ser um número positivo, ou seja, que ômega FI, certo? Aqui ômega FI vai ser um número positivo, portanto, aqui a energia final menos a energia inicial, certo? Vai ser positivo, certo? Ou seja, que a energia final vai ser maior do que a energia inicial. É o que temos aqui, esta situação, certo? Então, temos uma situação onde a energia inicial é menor do que a energia final. É isso. Isto que está identificando esta situação 1. Beleza? E nesta situação 2, olha, está acontecendo uma coisa oposta, né? Porque, olha, este ômega, vamos por aqui, ômega igual, desculpa, o fato de que este menos ômega FI, certo, seja aproximadamente igual a este número positivo, significa que menos ômega FI vai ser um número positivo necessariamente, certo? Portanto, isso implica que ômega FI vai ser negativo, o qual implica que EF menos EI vai ser negativo, ou seja, que a energia final vai ser menor do que a energia inicial, certo? Ou seja, que esta situação aqui irá corresponder, olha, com uma situação totalmente oposta a esta que está aqui, certo? Então, só deixe-me fazer o desenho aqui. Vou pausar um pouco. Beleza, então o desenho seria mais ou menos assim desta forma, né? Porque, como já vimos, neste caso, a energia inicial, beleza? A energia do estado inicial vai ser maior que a energia do estado final, beleza? Que vai corresponder com esse desenho. Aqui a energia, este valor de energia inicial vai ser maior do que este estado de energia final. Então aqui teremos um elétron que está aqui com esta energia, certo? Ele interage com uma onda eletromagnética, mas agora, olha, esta onda eletromagnética vai estar dada por ômega. Esta frequência dessa onda eletromagnética vai estar dada por ômega. Então aqui teríamos
menos omega FI, ¿certo? Menos omega FI. Essa seria a frequência dessa onda eletromagnética que está incidindo aqui, neste elétron, certo? E depois, ou seja, antes acontece isto, e depois, supostamente, irá acontecer este negócio aqui, certo? Irá acontecer isto, ou seja, vamos então a calcular a probabilidade de que isso aconteça, essa probabilidade de transição, de que o elétron, começando aqui neste estado, vai parar aqui, vai acabar aqui neste outro estado por conta desta interação com esta onda eletromagnética. Isso que vamos calcular aqui. Só deixe-me distribuir melhor aqui este espaço aqui. Deixe-me descer um pouquinho este negócio para deixar espaço para as contas, beleza? Bom, então vamos ver aqui. Vamos continuar fazendo as contas aqui acima. Então, teremos este F, bom, este Y ya están definidos desta forma e, portanto, vamos... agora falta aqui. Este beta, bom, desculpa, este alfa, que aparece aqui, este alfa é aproximadamente igual a menos 2 omega FI. Então, posso por aqui menos 2 omega FI de uma vez, certo? Menos 2 omega FI. Deixe-me aqui fazer mais espaço. Aqui está multiplicando por beta, né? Então seria menos 2 omega FI vezes beta, né? Ficaria dessa forma. Então aqui vai embora este 2 omega FI com este 2 omega FI, certo? Este menos com este menos irá dar mais. Então isso vai ficar, ou seja, toda esta parte aqui irá ficar como mais 1 sobre beta, certo? Mais 1 sobre beta. Então, deixe-me apagar aqui esta parte. Nossa. Agora sim. Deixe-me apagar aqui esta parte e vai ficar mais 1 sobre beta, né? Mais... Bom, beleza. Então, portanto, teremos que f quadrado mais g quadrado vai ser aproximadamente igual a 1 sobre beta quadrado, que será o fator comum de tudo isso, vezes seno ao quadrado de beta vezes t mais, então aqui ficaria 1 menos cosseno de beta t, certo? 1 menos cosseno de beta t ao quadrado. Beleza. E, bom, então, olha, observem então que esta conta, certo? Observem que esta conta, que esta expressão aqui vai ser, olha, idêntica a esta outra expressão, simplesmente a gente tem que mudar alfa por beta, né? Vai ser igual, porque olha, aqui temos, a única diferença é que aqui neste parênteses, olha, neste parênteses aqui temos cosseno de alfa t menos 1, certo? E aqui temos 1 menos cosseno de beta t, beleza? Mas como este negócio está ao quadrado, vai dar o mesmo, certo? Vai dar o mesmo. Ou seja, em outras palavras, fazer esta conta vai ser idêntico que fazer esta outra, mudando beta por alfa, certo? Ou seja, que em últimas a gente irá obter exatamente esta mesma coisa, certo? Mas mudando alfa por beta. Então, olha, a gente pode escrever o seguinte, já para poupar tempo também, né? Então, isto vai ser aproximadamente igual. Então, a 4 sobre beta quadrado
4 sobre beta cuadrado, seno ao quadrado de beta t sobre 2. Beleza? E então, substituindo este valor de beta, certo? Beta igual a ômega mais, ou seja, substituindo agora beta, onde está? Nossa. Beta igual a ômega mais ômega fi, certo? Então a gente obtém a seguinte expressão. Vamos obter uma expressão similar a esta daqui, certo? Similar a esta. De fato, olha, eu vou aproveitar esta expressão e vou colar aqui. Deixe-me... beleza. Vou colar esta expressão e simplesmente o que vou fazer é fazer umas pequenas mudanças ali. Deixe-me... Não. Então, isto seria a probabilidade na situação 2. Então, primeiro aqui, vou mudar esta parte aqui, probabilidade na situação 2, certo? E aqui, então, teremos, nesta parte aqui, ao invés de ômega menos ômega fi, teremos ômega mais fi, certo? Mais, e aqui teremos um mais. E tudo, todas as outras coisas ficam igualzinhas, né? Em particular, este módulo de fi, certo? Este módulo de fi ao quadrado vai ser igual do que este outro módulo de fi ao quadrado, certo? Vai ser igual, porque, bom, se é um operador hermitiano, né? Então, esse módulo ao quadrado vai dar 0. Desculpa, vai dar o mesmo, vai dar igualzinho. Bom, beleza. Então, teremos isto aqui. Tudo bom? Então, observem uma particularidade aqui. Observem que o fato destas fórmulas serem tão similares, certo? O fato desta expressão aqui ser muito similar com esta, certo? Vai ter umas consequências muito interessantes, certo? Agora, imaginem vocês que a gente está... só deixe-me colocar aqui esta equação por aqui acima, para fazer uma discussão... bom, para estabelecer esta discussão aqui. Imaginem vocês que estes dois estados que aparecem nestes desenhos, olha, aqui, nesta situação e nesta outra, certo? Bom, só deixe-me... Vou fazer um desenho, vou ilustrar melhor a situação, tudo bom? Só um minutinho. Bom, então, imaginem que os dois estados dos quais estamos falando, tanto na situação 1 como na situação 2, esses estados são iguais, são os mesmos estados. Ou seja, suponham vocês que aqui na situação 1, este cara vai ser este EI, vamos supor que este cara vai ser um estado de energia E1. Vou chamar aqui E1. E1, que poderia ser o nível fundamental, por exemplo, menos 13,6 electronvolts, por exemplo, beleza? E este outro, vamos supor que é este EF, vamos supor que é um estado E2, beleza? De energia maior, né? E2. E vamos supor que nessa situação 2, esses caras, este daqui e este daqui são também E1, olha, E1 e E2.
Beleza? Vamos supor isso. Então, isso vai ter, do ponto de vista destas equações, vai ter uma consequência interessante. Por quê? Porque, olha, quando vocês observam esta probabilidade de transição, aqui seria a probabilidade de transição de I para F, ou seja, de 1 para 2. Vou por aqui, vamos substituir aqui, de 1 para 2, certo? Então, vou por aqui, de 1 para 2, por aqui 1, 2. A probabilidade de transição de 1 para 2, então, como vai ficar? Bom, vai ficar este negócio aqui, certo? Este C vai ficar C12, certo? C12, seria C12, 1, 2, beleza? E este ômega FI, certo? Olha, este ômega FI vai ficar... deixe-me ver aqui, ômega FI vai ser simplesmente EF menos EI, certo? Sobre H cortado, mais isto vai ser igual a E final, neste caso, nesta situação, 1 vai ser E2, né? E2. E E inicial vai ser E1. Tudo bom? Sobre H cortado. E, bom, essa coisa a gente pode chamar de, sei lá, toda esta coisa a gente pode colocar o nome de delta de E sobre H cortado, certo? Delta de E sobre H cortado. E esse delta de E sobre H cortado, vamos por simplicidade chamá-lo de, vamos chamá-lo de delta de ômega, por falar alguma coisa. Tudo bom? Esse nome não é muito legal. Vamos chamá-lo de ômega tio. Simplesmente isso. Ômega tio. Certo? Beleza. Então, vamos colocar aqui ômega tio. Essa coisa. Ômega tio. E aqui embaixo também teremos ômega tio. Esse ômega FI vai ser igual a ômega tio. Tudo bom? Beleza. Bom, até agora simplesmente estamos renomeando as coisas nesta equação. Bom, agora vamos passar para a situação 2. Beleza? Na situação 2 o que teremos? Agora, esta probabilidade de transição vai ser a probabilidade de transição de 2 para 1, beleza? Porque este I vai ser 2 e este F vai ser 1. Então, vai ser a probabilidade de transição de 2 para 1. Então, vamos aqui colocar este negocinho, 2, 1, certo? 2, 1. E então, aqui seria C, 2, 1, também. Desculpa, sim, C2, 1. Sim, C2, 1, tá certo. C2, 1. E agora teremos, olha, aqui teremos ômega FI. Ômega FI vai ser igual, como sempre, EF menos EI sobre H cortado, por definição. E isso vai ser igual, então, a E2, olha, este cara, desculpa, E final vai ser E1, desculpa, E1, certo? E1 menos E2 sobre H cortado. Ou seja, que isso pode ser escrito como E menos E2 menos E1 sobre H cortado. O qual será igual, olha, a, olhando para cima, igual a menos delta de E, certo? Menos delta de E. Ou seja, vai ser igual a menos delta de E sobre H cortado. Ou seja, que vai ser igual a menos ômega tio, certo? Isto vai ser igual a menos ômega tio. Certo? Ou seja, que este ômega FI nesta equação,
nesta equação aqui, que identifica a situação 2, certo? Deve ser substituído neste caso, ou pode ser substituído neste caso por menos ômega tio. Beleza? Então vamos fazer isso. Aqui ficaria menos ômega tio. Menos ômega tio. E aqui, também embaixo, menos ômega tio. Menos ômega tio. E olha, vocês observam que tanto esta expressão que está aqui, como esta outra expressão são idênticas, são igualzinhas, olha. Nossa, aqui que aconteceu aqui? Aqui, aí tem um mais aqui acima, esquisito, bom, enfim. Bom, enfim, já, acho que já não. Bom, então, observem que estas duas expressões aqui, P12, a probabilidade de transição de 1 para 2, certo? E, desculpa, de 1 para 2, a probabilidade de transição de 1 para 2, aqui temos, este vai ser o 1, este vai ser o estado 1, e este vai ser o estado 2. Então, a probabilidade de transição de 1 para 2 vai ser igual à probabilidade de transição de 2 para 1. Aqui este 2 vai ser agora o estado inicial e 1 vai ser o estado final. Beleza? Vão ser exatamente iguais estas duas coisas. Bom, isso de fato é uma dica para fazer um dos exercícios que eu propus no vídeo anterior, né? Então, olha, estas duas expressões são iguais, certo? E, bom, e isso que tem, ou seja, por que isso é importante? Beleza? Porque simplesmente estamos falando que este processo, olha, este processo onde este elétron absorve, beleza? Absorve uma quantidade de energia, beleza? Falando em termos de fótons, beleza? Tomando emprestado aquele conceito do fóton, né? Ou seja, supondo que a gente está assumindo que temos uma quantização do campo eletromagnético, né? Então, quando este elétron, ou melhor, o processo através do qual este elétron absorve um fóton com esta frequência, certo? E por conta dessa coisa ele vai fazer esta transição, é igualmente provável, beleza? É igualmente provável, olha, porque estas expressões aqui estão mostrando isso. É igualmente provável a este outro fenômeno. E este outro fenômeno é aquele onde este elétron que tem muita energia, tem energia grande, vamos supor, tem energia maior do que na situação 1. Então, ou seja, este elétron, depois de absorver um fóton, ele vai fazer uma transição para um estado de energia menor. Beleza? Nossa, isso, digamos que parece um pouco esquisito, né? Porque, olha, este cara que tem energia, tem uma energia determinada, está num estado excitado, vamos falar isso. Ou seja, está num estado excitado, certo? Ele absorve um fóton. E fora disso, ou seja, depois de ter mais energia da que tem antes, ele vai para um estado de menor energia. Como isso pode acontecer? Como será que isso pode acontecer? E por quê? Porque estes dois processos são igualmente prováveis. Bom, então, esta explicação dessa interpretação desse fenômeno, digamos que foi considerada já faz um pouco mais de um século por Albert Einstein, né? Fazendo a seguinte análise. Olha,
So, deixe-me aqui fazer um desenho, ilustrar uma situação um pouquinho melhor. Vou dar uma pausa. Beleza, então, digamos que a explicação, ou melhor, a interpretação desta situação em particular digamos, pode ser dada em termos da conservação da energia, beleza? Usando a lei de conservação da energia. Então, aqui temos, na situação 1, beleza? Como seria... como escreveríamos aqui a lei de conservação da energia neste caso? Ou seja, a gente teria que a energia antes, a energia total dessa situação, né, antes vai ser igual à energia total depois, né? Energia antes igual à energia depois. Então, a energia antes qual será? Simplesmente a energia que tem o elétron que está neste estado, que vai ser E1, certo? E1. Beleza? Mais a energia desse fóton, beleza? Desse fóton que está interagindo ali. Então, sabemos que a energia desse fóton vai estar dada por, usando as equações de Einstein-Planck, H cortado omega, certo? Esta seria a energia antes. E a energia depois seria E2, simplesmente E2. Porque neste processo teríamos, olha, simplesmente um elétron que está neste estado energético, E2, certo? Então, então o princípio de conservação da energia diria que esta coisa vai ser igual a esta outra, né? Ou seja, teríamos este negócio igual a este outro negócio. E vamos ver se isto faz sentido, né? Vamos ver. Então, de acordo com isto, olha, este ômega, sabemos que na situação 1, este ômega vai ser igual bom, vai ser aproximadamente igual, né? Estamos no regime da ressonância. Vai ser igual a ômega FI, certo? E esse ômega FI simplesmente é F menos EI sobre H cortado, ou seja, que vai ser E2 menos E1 sobre H cortado, certo? E então, se vocês substituem este negócio aqui, certo? O que obtém? Vocês obtêm E1 mais... este H cortado vai embora com este H cortado de embaixo, então fica E1 mais E2 menos E1 igual a E2, certo? E vemos que este E1 vai embora com este outro E1 e fica simplesmente que E2 é igual a E2. Então, digamos que chegamos a uma coisa que é coerente, certo? Chegamos a uma coisa que faz sentido, beleza? Que E2 é igual a E2. Ou seja, digamos que isto não está em contradição, certo? A existência deste fenômeno não está em contradição com a lei de conservação da energia. Então, desde esse ponto de vista, bom, digamos que ficamos contentes, certo? Agora, o que acontece nesta outra situação? Bom, uma coisa similar, né? Aqui teremos uma energia, então o elétron está tem uma energia E2, certo? Seríamos aqui E2 antes, na situação inicial. Então, energia antes que vai ser E2, certo? Mais H cortado ômega, beleza? A energia do fóton que temos ali nessa situação antes. E depois o que teremos? O elétron com uma energia E1. Então, teremos isto, E1. E então, vamos ver se isto é verdade. A lei de conservação da energia falaria que isto é igual a isto, certo? Então, neste caso, ômega, ou seja, nesta outra situação, certo? O ômega seria igual a menos ômega FI, certo? Lembrem que estamos falando da situação 2, aqui, esta coisa, menos ômega FI, igual, então seria igual a menos EF
menos EI sobre H cortado. E isso vai ser igual a menos EF. Então, qual será EF? EF será igual a E1, certo? E1 menos E inicial, que vai ser E2, sobre H cortado. E então, essa coisa é o mesmo que escrever E2 menos E1 sobre H cortado, certo? E então, substituindo isto aqui, teremos que E2 mais H cortado vai embora com este H cortado daqui embaixo, fica E2 mais E2 menos E1 igual a E1, certo? Nossa, igual a E1. Beleza, então aqui, bom, aqui nada vai embora, né? Aqui simplesmente fica 2E2, fica o resultado de que 2E2, nossa. Aqui fica o resultado de que 2E2 é igual, então passando este cara para, passando esta coisa, este cara para este outro lado, vai ficar 2E2 igual a 2E1. Então, parece que desde o ponto de vista da conservação da energia, a única possibilidade de que esta coisa acontecer é que as energias sejam iguais, certo? Mas estamos supondo desde um começo que E2 é diferente que E1, certo? Desde um começo, desde um princípio, estamos estabelecendo que E2 vai ser diferente que E1. Então, digamos que esta coisa irá contradizer uma das premissas das quais estamos partindo, que estes dois níveis energéticos são diferentes, certo? Então, significa que desde esse ponto de vista, digamos que o princípio, ou melhor, a lei de conservação da energia, digamos que está em contradição, certo? Porém, por outra parte, olha, ou seja, por outra parte, a mecânica quântica nos está falando que, olha, esses dois processos são igualmente prováveis. Como é possível que, do ponto de vista da lei de conservação da energia, digamos que tenhamos a conclusão de que essa coisa, de que essa coisa seja uma contradição, ou seja, de que essa coisa, digamos que não pode, supostamente não pode ter uma validade na natureza, né? Será que isso, ou seja, qual será a conclusão a partir desta aplicação desse princípio de conservação da energia, confrontado com este fato de que as probabilidades são, de que esses dois processos são igualmente prováveis, beleza? Então, a interpretação que a interpretação de Einstein, digamos, digamos que Einstein analisou este fenômeno, digamos que desde outro ponto de vista, mas essencialmente é a mesma coisa que estamos falando aqui, né? Então, qual é, em essência, a interpretação de Einstein? Olha, que aqui nesta equação, beleza? Para que este negócio, para que a gente faça uma conciliação entre a lei de conservação da energia, certo? Entre esta coisa aqui, entre a lei de conservação da energia e este outro fato, esta outra lei que estamos deduzindo, beleza? Usando os postulados da mecânica quântica, certo? Para a gente reconciliar essas duas coisas, o que pode fazer é, olha, reformular ou redefinir, ou melhor, ter em conta uma coisa adicional que não temos tido em conta, desculpa, aqui antes, certo? Ou seja,
É como se aqui, neste lado, neste outro lado, neste lado direito desta equação, certo? Estivesse faltando alguma coisa, certo? Como se aqui a gente estivesse desconsiderando alguma coisa que faz falta. Bom, pode ser ou aqui, sei lá. Mas, olha, observemos estas expressões aqui. Vamos voltar um pouquinho, certo? Sobre estas coisas. Aqui teremos, certo? Aqui temos, só deixe-me aqui voltar um pouquinho aqui. Então, aqui teremos, isto vai ser igual, nesta equação, isto vai ser igual a 2 vezes E2, certo? 2 vezes E2 menos E1 igual a E1, certo? Por enquanto, isto é o que vai dar o lado direito, desculpa, esquerdo, beleza? Isto, ou seja, esta vai ser a energia antes. Esta vai ser a energia antes. E esta vai ser a energia depois. Certo? Então, de alguma forma, teremos que equilibrar, ou seja, de alguma forma temos que encontrar a forma de equilibrar estas duas, estes dois termos aqui. Ou seja, a gente tem que somar aqui alguma coisa, certo? Alguma coisa que vou chamar de estrelinha, sei lá. Teremos que somar alguma outra energia que, não sei, será um outro termo de energia que faça o equilíbrio destas duas partes, certo? Ou seja, a gente tem que considerar aqui este E mais esta estrelinha, certo? Então a pergunta é, obviamente, o que vai ser essa estrelinha? Bom, é simples, né? Aplicando álgebra elementar, simplesmente podemos averiguar o que é esta estrelinha aqui, certo? Então, teremos o seguinte, E1, esta equação, bom, teremos esta equação aqui. Deixe-me colocar esta equação por aqui nesta parte, certo? A que será igual essa estrelinha? Que não estamos considerando no processo final. Então, a estrelinha vai ser igual nossa. Este negócio vai ser igual a E2 menos E1, certo? Mais H cortado ômega. E H cortado ômega é simplesmente, já sabemos que H cortado ômega vai ser igual, desculpa, H cortado ômega, de acordo com isto, vai ser igual a E2 menos E1, certo? Também. Isto daqui é E2 menos E1. Ou seja, que isto vai ser igual a 2 vezes E2 menos E1. Em outras palavras, isto vai ser igual a 2 vezes delta de E. Esse negócio que a gente estava chamando de delta de E. Em outras palavras, este negócio pode ser escrito, reescrito, beleza? Este negócio aqui é H cortado, novamente, ômega, né? Ou seja, que estrelinha vai ser igual a 2 vezes H cortado ômega, certo? Essa vai ser o termo que a gente teria que adicionar aí seria esta coisa, 2 ômega, nesta equação. Beleza? Para a gente ficar contente, né? Tanto do ponto de vista da conservação da energia, como do ponto de vista das probabilidades, né? Então, aqui a gente tem que colocar aqui, nossa, 2 vezes H cortado ômega. 2 vezes, não, se vou por aqui este negócio assim, 2 vezes H cortado ômega.
certo? Então, como a gente pode interpretar esta equação, este novo termo que aparece aqui, beleza? Ou seja, é como se na situação que a gente está identificando como depois, tivéssemos que adicionar aqui uma coisa, tivéssemos que adicionar 2 vezes a energia deste fóton, por exemplo, certo? Ou seja, neste exercício, nesta situação, H cortado ômega vai ser a energia do fóton. Então, aqui neste outro lado estamos adicionando 2 veces a energia desse fóton. Ou seja, em outras palavras, é como se nessa situação que estamos identificando, nesse momento, nesse instante que estamos identificando como depois, tivéssemos que considerar necessariamente a existência de 2 fótons. Ou seja, além da energia deste elétron, certo? Que agora vai ter vai ficar aqui num nível de energia menor, teremos, certo? Teremos agora a existência de 2 fótons. Vou desenhar esses 2 caras assim, certo? A existência de 2 fótons, cada deles com frequência ômega, certo? Ou seja, em outras palavras, aqui, nesta situação seria, aqui teríamos um fóton mais elétron, mais elétron com energia E1, vou por aqui, certo? E nesta outra situação, ou seja, no final desse processo, o que vamos ter 2 fótons iguais, né? Com a mesma frequência. Estou falando iguais do ponto de vista da frequência. Fótons. Nossa, aqui é mais E2, desculpa. Aqui antes é mais E2. 2 fótons mais um elétron com energia E1. Isso que vamos ter. Certo? Nesse processo. Ou seja, em resumo, para fazer aquela conciliação, beleza? A gente poderia, ou melhor, deveria interpretar essa proposta de Einstein, né? Este processo da seguinte forma: quando um elétron, certo, se encontra num estado excitado e interage com um fóton, ele absorve um fóton. Então, o que irá acontecer a continuação é o seguinte: olha, o elétron irá emitir, beleza? 2 fótons e irá ficar com uma energia menor do que a anterior. E evidentemente a energia com a qual irá ficar irá depender da frequência desses fótons, desse fóton inicial com o qual o elétron fez interação, certo? Ou seja, neste lado direito, esquerdo, neste lado esquerdo, temos um fóton entrando, né? Um fóton entrando. E neste outro lado temos 2 fótons saindo, certo? 2 fótons saindo. Ou seja, é como se, olha, este fóton perturbasse este elétron, ele continuasse o seu percorrido, né? E este elétron, por conta daquela perturbação, ele irá ficar aqui, ele irá fazer uma transição para uma energia menor e, por conta dessa transição, ele faz uma emissão de um outro fóton. Então, um fóton entra e 2 fótons irão sair, certo? Por isso que esse negócio é interpretado ou foi chamado como uma emissão estimulada. Este vai ser o mecanismo de emissão estimulada. Emissão estimulada. Nossa, emissão estimulada. Beleza? Então, este mecanismo de emissão estimulada é muito interessante. Por quê? Porque, olha, quando vocês,
quando a gente considera esta situação aqui, um fóton entra, 2 fótons estão saindo. E agora, suponham vocês que estes fótons que estão saindo, eles continuam interagindo com outros átomos, com outros elétrons de outros átomos ali nesse sistema, né? Imaginem agora vocês que tem uma cadeia de átomos, né? Então, cada um destes fótons irá fazer um processo similar ou seja, irá começar novamente uma situação como esta, igualzinha à situação 2, certo? Cada um desses fótons irá recomeçar uma mesma situação dessas, né? E o interessante é que os fótons que se produzem têm a mesma frequência, né? Tem a mesma frequência original, tem a mesma cor. Falemos em termos de luz visível, beleza? Tem a mesma frequência, né? Tem o mesmo comprimento de onda, certo? Então, o que se produzirá ali será uma emissão de um monte de fótons, uma reação em cadeia, né? Estes dois, cada um destes fótons irá produzir outros 2, né? Quando façam interação com outro elétron, certo? Irão produzir outros 2. E aqueles 2 irão produzir outros 2. Bom, será uma reação em cadeia, né? E então, isso, digamos que irá gerar um sinal, né? Um monte de fótons, um fluxo de fótons, todos com a mesma frequência, né? Todos com a mesma frequência angular, olha. Ou seja, todos com a mesma cor, certo? Então, esse vai ser o princípio dessa coisa que eu falei para vocês no começo deste vídeo. Digamos que é o princípio do laser, beleza? A emissão estimulada, né? A emissão estimulada vai ser, então, o princípio fundamental do laser. Só deixe-me revisar aqui uma coisa. Bom, beleza. Bom, voltando aqui, então, o princípio então do laser é este mecanismo da emissão estimulada, esta reação em cadeia, né? Bom, esta palavra aqui, laser, então tem um conjunto de iniciais aqui. Este L é para light, beleza? Light. Nossa. Deixa-me fazer um pouquinho mais de espaço aqui. Este negocinho eu vou pôr por aqui nesta parte. Este cara por aqui. Então, light amplification. By stimulated. Está esse stimulated. Nossa. Emission, está aí, vai ser de emission, né? Of radiation. Bom, esta R vai ser para radiation. Beleza? Então, light amplification by stimulated emission of radiation. Beleza? Então, isto basicamente digamos, a explicação desta reação em cadeia que acontece aqui, né? Ou seja, é uma amplificação, beleza? De um sinal de luz, certo? Que é feito por meio de emissão estimulada, né? Por meio desta emissão estimulada, deste efeito, beleza? Do que fazem os fótons quando eles interagem com elétrons que estejam num nível excitado, certo?
Obviamente, para ter umas condições ótimas para gerar esse efeito do laser, é que tenhamos um monte de elétrons, beleza? Um monte de elétrons, uma população de elétrons no nível excitado, né? Beleza? A gente precisaria esse negócio e que tivéssemos poucos deles, beleza? Poucos deles no nível fundamental, por exemplo. Porque vocês sabem que a probabilidade para fazer transição de 1 para 2 é igual à probabilidade de 2 para 1. Então, se a gente tiver uma população de partículas no nível fundamental aproximadamente igual a uma população no nível excitado, então digamos que os dois efeitos irão se cancelar, né? Então, o ideal seria encontrar uma situação, um sistema, né? Uma coisa, um sistema quântico, um material, né? Que permitisse que os elétrons estivessem todos num estado excitado. Para dessa forma, através desta estimulação por meio de radiação eletromagnética, gerar uma reação em cadeia e produzir aquela amplificação de luz, beleza? Bom, então esta é uma das aplicações que podemos ver estudando este fenômeno de interação da radiação eletromagnética com a matéria, né? E é uma das consequências desta equivalência destas probabilidades, dessas probabilidades de transição, beleza? Bom, então, para não me estender tanto neste vídeo, então vou fechar por enquanto aqui. Mais para frente, a ideia também pretendia falar aqui sobre outro fenômeno que é a emissão espontânea, né? Que é uma coisa que, digamos que é uma situação alternativa a esta situação 1 e a esta situação 2, né? A emissão espontânea, digamos que foi... digamos que a explicação tem muito a ver com a existência destes mecanismos de absorção e emissão estimulada, né? Só deixe-me aqui este mecanismo de acima, a situação 1, a gente pode intitular de absorção, né? Absorção de radiação, beleza? E esta situação de aqui embaixo vai ser a emissão estimulada. E vai ter outro mecanismo, outro fenômeno, uma terceira situação, certo? Que irá estar caracterizada, ou que irá ser chamada de emissão espontânea, beleza? Mas isso, para não estender-me tanto neste vídeo, vamos considerar talvez no seguinte, beleza? Vamos fechar por enquanto.